Amém. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 17 ao 21. Esta é a segunda mensagem da nossa série sobre a parábola do filho pródigo. Portas abertas é o título da nossa série de mensagens do mês de agosto. Lucas, capítulo 15, do 17 ao 21. Todos encontraram? Amém? O texto nos diz assim, meus irmãos. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua bondade infinita. Te agradecemos porque pela Tua bondade nós estamos aqui nessa noite. Pela Tua bondade nós podemos hoje já levantar louvores a Ti, cantar louvores ao Senhor. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela Tua presença em nós. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que nós te pedimos nesse momento é que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensinando a Tua vontade, nos ensinando a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu alguém usando essa expressão aqui, ó? Ah, se arrependimento matasse. Já ouviu alguém falar assim? Oh, se arrependimento matasse. Eu estava mortinho da Silva. Me desculpe os Silvas aí. Eu estava mortinho da Silva se arrependimento matasse. Normalmente a pessoa diz isso depois que ela compra uma coisa e se arrependeu do que comprou. Quando, por exemplo, ela descobre que aquilo que ela comprou, ela poderia ter comprado por um preço menor se tivesse esperado um pouquinho, ou se tivesse pechinchado. Ah, se arrependimento matasse. Ou então quando ela tomou uma decisão na sua vida, que lá na frente ela reconheceu que essa decisão foi muito ruim, muito errada, ela diz: ah, se arrependimento matasse. Não é? Ou ela tomou alguma atitude, fez alguma coisa da qual ela se arrependeu lá na frente, e aí ela normalmente usa essa expressão. Muitos até, infelizmente, usam essa expressão com relação a um casamento malfadado, um relacionamento malfadado, não é? A pessoa casa com alguém esperando algo de maravilhoso, quando o relacionamento vai desenvolvendo, ela diz: ah, se arrependimento matasse. Na verdade, essa expressão, ela não encerra em si mesma uma verdade. Pelo simples motivo: arrependimento não mata. Na verdade, a Bíblia diz o contrário. Arrependimento gera vida. Arrependimento nos livra da morte. Quando uma pessoa diz: ah, se arrependimento matasse, na verdade ela não está expressando um verdadeiro arrependimento. No máximo, ela está se reclamando de um remorso. Sentiu-se frustrada por algo que fez, algo que adquiriu, algo que pensou. Sentiu-se frustrada por esse tal relacionamento que não deu certo. E aí ela mostra esse remorso. Outros ainda dizem isso: ah, se arrependimento matasse, não porque verdadeiramente se arrependeram, mas porque foram surpreendidos no erro. Há pessoas que se arrependem não porque chegaram à conclusão de que aquilo que fizeram é errado, mas porque foram pegas. Foram pegos no erro, aí dizem: ah, se arrependimento matasse. O arrependimento não mata, é o contrário. O arrependimento dá vida. Tanto é que a Bíblia vai mostrar que o arrependimento é essencial, imprescindível, para que alguém seja aceito por Deus.
Ora, se arrependimento matasse, então Deus não aceitaria. Deus não iria requerer isso de nós. O arrependimento na Bíblia é um item essencial, é uma condição essencial para quem quer ser aceito por Deus. O Senhor Jesus pregava assim, Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Antes de Jesus, João Batista, aquele que veio preparar o caminho para ele, pregava exatamente do mesmo jeito. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está chegando. E depois deles, os apóstolos de Jesus pregavam exatamente assim. Em Atos capítulo 3, verso 19, nós vemos as palavras de Pedro, que para mim encerra esse assunto, nos mostrando que arrependimento não mata. Arrependimento gera vida. Pedro diz assim em Atos 3, 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, ou de descanso, pela presença do Senhor. Então, o arrependimento cancela os nossos pecados, e ao invés de matar, o arrependimento dá refrigério, pela presença do Senhor. Porque para ser aceito na presença de Deus, para ser aceito por Deus, para ser perdoado por Deus, a gente precisa de verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz, no texto que nós lemos aqui, que o filho pródigo, aquele que, como vimos na semana passada, pegou a sua parte na herança e foi viver num mundo de ilusão, longe do Pai, a Bíblia vai nos dizer no versículo 22 do texto do capítulo 15, que ele foi aceito de volta pelo Pai. O Pai o recebeu de volta, como filho, de novo. O Pai lhe deu vestes novas. O Pai lhe deu uma sandália para colocar nos pés. O Pai lhe deu um anel para colocar no dedo. O Pai fez uma festa quando ele voltou. Mas por quê? Porque havia naquele moço verdadeiro arrependimento. Porque ele se arrependeu, o Pai o aceitou. Porque ele se arrependeu, ele recebeu o perdão e foi recebido de novo na casa do Pai. Há muitos pregadores, e eu não vejo erro nisso, que usam a parábola do filho pródigo para falar de crentes que estão afastados do Evangelho. Mas, de fato, a parábola do filho pródigo não tem esse objetivo. Não é para nós falarmos para crentes que um dia estiveram na igreja e agora estão afastados do Evangelho. Não é esse o objetivo. A parábola do filho pródigo mostra o relacionamento entre Deus e o ser humano. O pai aqui é Deus. E o filho pródigo são os seres humanos, que decidiram viver longe de Deus, viver mandando na própria vida, não dando contas da sua vida ao Senhor. Então a parábola fala do relacionamento entre Deus e os homens, não necessariamente de um crente que estava na igreja e se afastou e precisa voltar. Não necessariamente disso. E para ser recebido, portanto, por Deus, a Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas não confunda arrependimento com remorso. O que o filho pródigo demonstrou não foi um remorso. O que o filho pródigo demonstrou foi um verdadeiro arrependimento. E a gente vai olhar para a atitude dele agora, para essa parte da história que nós lemos aqui, e a gente vai ver então quais são as características de um verdadeiro arrependimento. Por que que o arrependimento é diferente do remorso? Em primeiro lugar, no versículo 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, você pode reler comigo aí, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse, caindo em si, ele começou a refletir sobre a sua vida. Ele era um jovem que tinha tudo na casa do pai, tudo do bom e do melhor, além da presença do pai, que era de fato o melhor que ele poderia ter. Ele pega toda a sua riqueza, gasta tudo, e aqui ele está na seguinte situação. Ele está cuidando de porcos, como eu já falei na semana passada. Cuidar de porcos era o trabalho mais infame para um judeu. Porque um judeu sequer comia carne de porco. Imagina então cuidar de porcos.
e ele vai cuidar dos porcos, e ele vai disputar a comida que os porcos estavam comendo. É nessa situação que ele está. Então, quando ele está nessa situação, ele cai em si. Isso nos dá a ideia de que ele começa a refletir sobre a situação em que ele estava. E refletindo sobre a situação em que ele estava, ele pensa em voz alta: na casa do meu pai tem comida. Os empregados na casa do meu pai comem bem. Lá eles não passam fome. E eu vou ficar aqui disputando essa comida, essas bolotas com esses porcos nojentos? Não. Eu vou voltar para o meu pai. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceite como um dos seus empregados. É isso que eu vou fazer. Então ele cai em si, a ficha cai, ele começa a refletir, pensar em voz alta. Então aqui a mente dele começa a mudar, o pensamento dele começa a mudar. E a palavra que o Novo Testamento usa para arrependimento significa exatamente isso: mudança de pensamento, mudança de mente. A palavra é metanoia, que é uma junção de duas outras palavras gregas. Meta, que é mudança de lugar, ou alvo. Você já ouviu falar? Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Já ouvi uma poetisa brasileira falando isso, né? Pois é, a meta é aquilo que você quer alcançar, é um alvo, é uma mudança de lugar, uma mudança de status. E neo, que a gente traduz como noia, já ouviu essa palavra, noia? Aquele cara é um noia. Está noiado o sujeito. Noia é mente, pensamento. Logo, arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento. É você mudar a sua mente em relação à sua situação espiritual. Logo, o arrependimento começa onde? Aqui. O arrependimento se dá aqui. Quando a ficha cai, eu olho para a minha situação espiritual e eu começo a refletir sobre a minha situação espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você: se você começar a olhar para dentro de você, se você começar de fato a olhar para a sua situação espiritual, a refletir sobre isso, vai ser difícil você conseguir se encontrar numa condição favorável diante de Deus. Isso acontece com todos nós. Não há nada em nós que faça com que Deus nos aceite por nós mesmos. A nossa bondade não é suficiente para que Deus nos aceite. Mas a mudança começa aí. O arrependimento verdadeiro é a mudança de mente. É quando eu concordo com Deus que aquilo que eu faço é pecado e agride a Ele. Não foi isso que o filho pródigo fez? Caiu em si e pensou e disse: vou voltar para o meu pai e dizer: papai, eu errei, mas o senhor sabe um monte de coisa boa que eu já fiz aqui também, né? Foi isso que ele disse? Não. Vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei. O que é que ele está dizendo? Ele está reconhecendo a sua condição de pecador. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Os nossos pecados são contra Deus, contra os nossos irmãos, contra os seres humanos, sim, mas principalmente contra Deus. Eles ferem o coração de Deus, eles ferem o caráter de Deus, eles entristecem a Deus e eles trazem a ira de Deus. Meu pecado é contra Deus. Depois que ele pensou, ele mudou de mente, ele refletiu e ele concordou que o que ele fazia era pecado e a situação em que ele estava não era a situação que ele gostaria de estar. Amém? E aí ele voltou. Ninguém se arrepende verdadeiramente antes de cair em si, antes de uma reflexão, antes da ficha cair. Se você morrer agora,
E aí você chegar adiante lá na porta do céu. E aí Deus vem te receber. Porque quem vem receber mesmo é Deus, não é o Pedro não. Aí Deus vem te receber. E Deus te pergunta assim. Imagina que sou eu. E aí Deus me pergunta assim: Paulo, você sabe que o céu é meu, né? Eu digo: eu sei, Senhor. Você sabe que o céu é de Deus? Entra quem Ele quer, sim ou não? É. E aí Deus te pergunta: por que eu devo deixar você entrar aqui? O que é que você diria? Senhor, eu era uma boa pessoa. Era mesmo. Você nunca pecou, não. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus e nos impedem de entrar na presença de Deus. O que é que você diria para ele? Já refletiu sobre isso? Parece uma reflexão meio boba. Parece-se uma ilustração sem cabimento. Mas comece a pensar na sua situação espiritual. O que você diria para Deus nesse momento? É quando a gente começa a pensar que o verdadeiro arrependimento se dá em nossas vidas. Amém? Mas deixa eu explicar uma coisa mais para você aqui, para deixar bem claro. É que esse estilo literário, a parábola, ele não se preocupa em dar detalhes doutrinários. Não se preocupa. Jesus conta uma história e ele aplica as verdades espirituais e morais contidas na história. Mas ele não se preocupa em dar detalhes doutrinários dentro da parábola. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia como um todo. A Bíblia interpreta a Bíblia, não é assim que a gente aprende? Pois bem, quando a gente olha para essa história, a gente pode imaginar que esse rapaz caiu em si por si mesmo. Que só o fato dele estar passando pela tribulação fez ele refletir e se arrepender. E não é verdade. E eu quero pensar com vocês aqui como isso não é verdade. Vamos tentar chegar à mesma conclusão. Você já conheceu ou conhece, já ouviu falar da história de alguém que apanhou da vida? Estava lá na última hora, sofrendo as consequências dos seus próprios erros. Mas o evangelho foi oferecido a essa pessoa e ela disse não? Claro, está cheio de gente assim. Gente que está na peia e aí fica o tempo todo colocando a culpa da sua condição nos outros. Ah, mas porque meu pai? Ah, mas porque minha mãe? É por isso que eu sou assim. Ah, mas a sociedade. E por que você não crê em Jesus como Senhor e Salvador? Ah, porque aquele crente lá dá mau testemunho. Sempre transferindo a culpa. Então não é só a tribulação em si, a situação deplorável em si, que nos leva a arrependimento, a cair em nós mesmos, não. Como a parábola não se preocupa em dar detalhes doutrinários, a gente pode pensar que esse rapaz chegou a essa conclusão por ele mesmo. Puxa, eu preciso voltar. Mas não foi. A Bíblia vai nos dizer que nós começamos a cair em nós, que nós começamos a refletir quando o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração. O homem por si só não pode chegar a Deus. O homem por si só não vai escolher a Deus. Por isso é necessário que Deus venha com a sua graça e o Espírito Santo comece a trabalhar no coração do ser humano para que finalmente ele reflita sobre a sua situação e caia em si e arrependa-se dos seus pecados. É o que a Bíblia diz em João capítulo 16. O Espírito Santo veio para convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz em Atos 16:14 que a primeira mulher convertida na Europa, no continente europeu, lá na cidade de Filipos, ela se chamava Lídia, era uma comerciante de tecidos. Diz a Bíblia que Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse à pregação de Paulo. Quem abriu o coração dela? Deus. Deus trabalhou no coração dela. Deus foi quebrantando o coração dela. Deus moveu o coração dela. E por isso ela se arrependeu. Existem pessoas em quem Deus trabalha assim instantaneamente, como em Lídia. E essa pessoa, quando escuta uma palavra,
quando escuta a mensagem do Evangelho, não importa se ela teve uma vida dramática ou não, ela entende o Evangelho. O Espírito Santo liberta a sua vontade e ela então crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas existem outras pessoas que Deus vai fazendo isso aos poucos. Até porque essa pessoa vai endurecendo o seu coração. A minha sogra foi uma dessas pessoas. Por quantos anos aquela mulher ouviu o Evangelho de mim e da minha esposa? A gente sempre pregava o Evangelho para ela. E ela dizia, eu entendo que isso é a verdade, mas como é que eu vou deixar meu forrozinho no sábado à noite? Eu não consigo. Até que um dia ela desenvolveu um câncer de mama. E Deus quebrantou o coração dela através desse câncer. Deus quebrou o coração dela através dessa doença. E ela disse, eu creio em Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Então há pessoas que vêm de maneira dramática, outras não. Contudo, uma pessoa só pode vir se Deus trabalhar em seu coração. A ficha cai quando Deus trabalha no coração de alguém. No momento em que você está ouvindo essa mensagem, e nisto eu creio, a graça de Deus está alcançando a sua vida. Está trabalhando no seu coração, libertando a sua vontade para que você tenha condições de crer no Evangelho. Mas talvez você ainda endureça seu coração e mesmo entendendo intelectualmente que precisa de arrependimento, resolva não tomar essa decisão nessa noite. Quando é que uma pessoa começa a mudar? Quando ela reflete, quando ela cai em si, quando ela vê a sua condição distante de Deus. E isso acontece porque Deus já está trabalhando no coração dessa pessoa. Amém? Muito bem, mas aquele rapaz não ficou lá só pensando, não. Só divagando, filosofando sobre o que ele deveria fazer. A primeira coisa foi mudar o pensamento. Bom, eu me arrependo do que eu estou fazendo. Eu sei que o que eu fiz é pecado, eu vou voltar para o meu pai. Ele podia ter ficado lá entre os porcos dizendo o tempo todo, eu vou voltar para o meu pai, um dia eu volto. Um dia eu vou. Um dia eu chego lá no meu pai e digo, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas agora não. Um dia eu vou lá no meu pai. Ia fazer alguma diferença na vida dele? Claro que não. Ele ia permanecer lá entre os porcos. É que o verdadeiro arrependimento não é só um assentimento intelectual. O verdadeiro arrependimento é acompanhado de uma atitude proativa na direção de Deus. A pessoa que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados vai, inevitavelmente, à presença do Pai, pedindo-lhe perdão. Versos 20 e 21 do capítulo 15 de Lucas. Veja comigo novamente. A seguir, depois de quê? Depois que ele refletiu, depois que ele se arrependeu, depois que ele mudou de pensamento, que ele mudou de mente. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então ele não ficou só pensando, não. Ele agiu. Ele foi. Se eu entendo, porque a palavra de Deus me diz isso, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e ir até Deus, mas se eu não for, sabe do que adianta? Não adianta nada. Você precisa ir. Precisa tomar essa atitude. E do que aquele jovem precisou para isso? Ele precisou se humilhar diante do Pai, é ou não é? Ele precisou de humildade. Quando ele chega diante do Pai, o texto diz que ele chega se ajoelhando. Ele chega se prostrando diante do Pai. Quem clama por perdão, quem clama por misericórdia, não faz isso com o nariz empinado diante de Deus. Quem se arrepende verdadeiramente vai diante de Deus com o coração
quebrantado e prostrando-se diante dele, assumindo diante dele o seu pecado, o seu erro, assumindo diante dele também a sua condição. Ele disse para o pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que diferença deste rapaz que chegou ao verdadeiro arrependimento para a maioria das pessoas nos dias de hoje, que arrogam para si o título de filhos de Deus, porque todo mundo é filho de Deus, e é muito bonito a gente dizer isso. E se eu sair pela rua dizendo: você é filho de Deus, você, senhora, é filha de Deus, meu amigo, está assaltando alguém aí na esquina, beleza, termina de assaltar, terminou, você é filho de Deus. Se eu sair pela rua dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, o que é que eu vou ganhar? Um monte de amigo. Esse pastor é bacana, ele só diz coisa legal para a gente, mas eu vou estar mentindo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, a todos quem? Receberam a quem? A Jesus. Versículo 11 fala isso. No 12 ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui eu estou falando dessa filiação espiritual. É claro que, como criação, a nossa paternidade está em Deus. Todos foram criados por Deus, afinal de contas. Mas o que a Bíblia diz, sem esconder de nós, sem maquiar nenhum termo, é: filho de Deus, aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que se arrepende dos seus pecados, se prostra diante de Deus e diz assim: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Percebeu a diferença? Entre você dizer: eu sou filho de Deus, no final vai dar tudo certo, e você dizer: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu realmente não sou seu filho, não, mas eu quero ser. Eu quero ser pelo menos um empregado teu. Foi o que esse rapaz disse, não foi? Pelo menos um empregado seu. E sabe qual é a maravilha? É que Deus não procura empregados. Ele procura filhos mesmo. Você vai para ele querendo ser um empregado, só um servo, e ele diz: não, eu te aceito como meu filho. Como meu filho. Aquele rapaz viu a sua condição e assumiu essa condição diante de Deus. O que mais? Ele confessou, não foi? Ele falou, ele verbalizou. Ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele disse isso. Ele assumiu publicamente. Você diz assim: publicamente, pastor? Mas não era só ele e o pai? Talvez não. Talvez não. Porque na continuação da parábola, o filho mais velho chega e escuta aquele barulho de festa. O que está acontecendo aí? E quem dá a notícia para ele de que o irmão tinha voltado não é o pai, é um dos servos da casa. Então tinha mais gente vendo ali a confissão dele. Ele assumir publicamente que tinha pecado, mas que agora estava pedindo perdão e pedindo para ser aceito novamente pelo seu pai gracioso e amoroso. Essa atitude é que nós precisamos ter. Essa é a atitude que tem aquele que verdadeiramente se arrepende. Vai até Deus, reconhecendo a sua condição, pedindo perdão e confessando publicamente. Confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há um abismo entre verdadeiro arrependimento e remorso. Remorso leva à morte. Ou melhor, deixa a pessoa na condição de morto espiritual, porque ele não produz nada, a não ser aquele sentimento de frustração. O arrependimento não mata, esse conduz à vida, porque nos conduz de volta para Deus, porque nos faz reconhecer os nossos pecados e clamar pelo perdão e pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você já se arrependeu de fato? Quantas vezes na sua vida você sentiu algum remorso? Mas e arrependimento? Quando foi que isso de fato aconteceu? A minha oração é que nessa noite você de fato se arrependa dos seus pecados. E se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus,
de convidar Jesus como Senhor e Salvador, que você faça isso o quanto antes. Arrependam-se. O reino de Deus está chegando. Mas nós hoje aqui podemos dizer, o reino de Deus já chegou. E um dia ele vai ser consumado. E nele estará para todo sempre aqueles que aceitaram o senhorio do rei. Quem é o rei? É Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos ter, depois dessa oração, uma música instrumental. E aí você, depois dessa oração, não sai ainda não, faz uma última oração. Pensa um pouco mais sobre o que você ouviu essa noite. Reflita um pouco mais sobre a sua condição diante de Deus. E se você quiser entregar a sua vida a Cristo, depois desse culto, converse comigo ou com alguém da igreja e diga da sua decisão, fale do seu desejo de fato arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra trazida aos nossos corações. Nós te agradecemos por Tua bondade, te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua graça, que continua insistindo em nos alcançar. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Ó Deus, que o Espírito Santo continue trabalhando nos corações, conduzindo homens e mulheres ao verdadeiro arrependimento, que é condição inegociável para aqueles que desejam receber o Teu perdão e serem aceitos pelo Senhor, não como um mero escravo, mas principalmente como Teus filhos. Ó Deus querido, que essa palavra encontre lugar nos corações, que essa palavra seja graça do Senhor, levando pessoas a caírem em si, a refletirem sobre sua vida e sobre o seu destino depois desta vida aqui na terra. Continua nos encorajando, alegrando o nosso coração em podermos compartilhar a santa palavra do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço também por cada pessoa que esteve aqui essa noite. Como é bom louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos. Obrigado por cada visitante que esteve aqui também, meu Deus. A Ti seja a honra e a glória. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, dando uma semana de paz na Tua presença, nos livrando do mal e também nos permitindo compartilhar Jesus aonde nós formos. Que a graça de Jesus, Teu Filho, que o Teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Enquanto você ora, eu estou indo à porta. E aí, quando a gente for saindo, os pais receberão uma lembrancinha em alusão ao seu dia. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, nessa difícil missão de educar pessoas para a glória de Deus. Amém? Tenham todos uma semana de paz na presença do nosso Deus.